Vamos dar início então à sétima mesa da sétima semana de Ciências Sociais, e o tema é diferentes percepções da cidade. Antes, eu só preciso dar uns recadinhos para ter algumas informações. Enfim, sobre os certificados, quem precisar ou quem querer certificados, a gente no saguão lá embaixo tem uma mesa. Vocês precisam pedir a solicitação de certificado. Só que precisa ter uma carga horária mínima de 6 horas, que é equivalente a 3 mesas. Então, para isso, a gente vai passar uma lista de presença, então a gente pede para todos assinarem, por favor. Também a gente queria falar o nome dos nossos apoiadores, que fazem com que essa semana seja possível. Revista Le Monde Diplomatique, Revista Cult, Jornal Brasil de Fato, Editora Expressão Popular, Caros Amigos, Revista de Graduação de Ciências Sociais, Primeiros Estudos, os departamentos de Sociologia, Ciência Política e Antropologia, e aos professores que apoiaram a Semana de Ciências Sociais, e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a Unpox também. Lembrando que lá embaixo no saguão também a gente estava vendendo a revista do Departamento de Antropologia, o pacote está R$10. É isso. Vou apresentar aqui os debatedores que a gente tem hoje. A gente vai começar com o Billy Saga, que é do Movimento de Superação. A gente vai ter o Eduardo Rocha, que é do NAU, aqui da USP, formado em Letras na Universidade Federal do Paraná e é pesquisador aqui do NAU com a gente. E a gente conta com a presença da ajuda da intérprete dele, a Cíntia, que está ali ao lado. E o coletivo Política do Impossível, que a gente conta com a Cibele Lucene e o Eduardo Consoli. Tá certo? A gente vai dar início às falas, então. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, estar aqui nesse debate. Acho esse um tema importantíssimo, ser debatido cada vez mais, nessa loucura que a cidade se torna e nesse local tão especial que a cidade se torna. Tem gente que é daqui e não sai da cidade nem a pau, e eu sou um deles, apesar de todas as mazelas que a gente vive na cidade. Eu sou William Coelho, mais conhecido como Billy Saga, é mais um nome artístico. Eu faço um trabalho com teatro e música, então tornou-se essa composição de um trabalho musical que se chamava Saga com Billy, que é meu apelido desde a infância. E eu sou cadeirante há 13 anos, devido a um acidente de moto que eu sofri na Consolação, na qual foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar, que passou no farol vermelho, com a motorista que conduzia a viatura com a carta vencida, com o capitão na viatura que autorizou essa passagem no semáforo vermelho pelo soldado que conduzia essa viatura. Enfim, uma fatalidade que aconteceu e que está em processo jurídico aí para que eu receba uma indenização do Estado, mas em processo de elaboração já bem adiantado. Afinal já faz 13 anos e eu acredito que as coisas acontecem e não por acaso, sempre por um motivo. Não é nem questão de religião ou de ciência, é uma questão de que as coisas acontecem. Estamos aí, se você está no caos, a fatalidade pode acontecer. E viver na cidade é viver no caos. E ao sofrer esse acidente, eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia, não tinha ninguém próximo, nunca tinha conhecido ninguém com deficiência, nem física, nem visual, nem auditiva. Era uma realidade muito distante da minha, e que assim, somos passivos de repente nos tornarmos protagonistas dessa realidade. Se tornar deficiente é uma coisa, numa grande cidade principalmente, onde muitas possibilidades, como acidente de trânsito, ferimento por arma de fogo, bala perdida, bala achada, enfim, todo mundo aqui infelizmente é passivo de se tornar um cadeirante ou qualquer outro tipo de deficiência. E ao me deparar com esse novo mundo, essa nova realidade, eu sofri acidente, fiquei 3 meses na UTI do Hospital das Clínicas, tive sérias complicações, fui realmente lá no limite vi a cara dela e ela quase me abraçou, mas eu consegui voltar. E passei por 9 cirurgias e saí de lá com diagnóstico de lesão medular completa devido à fratura em 3 vértebras da coluna. E entendi que era um novo mundo, que ali eu tinha que
começar a viver nesse novo prisma, nessa nova forma, e que era muito marginalizado esse novo mundo. E que não só as cidades grandes, mas que o Brasil em si é um país muito atrasado, ainda é, mas há 13 anos atrás era muito mais atrasado em relação à inclusão da pessoa com deficiência nesse contexto social, nesse contexto da cidade. E eu não me conformava com isso. Assim que eu me tornei cadeirante, isso foi uma das maiores indignações. Como é que eu pago imposto? Eu sou um cidadão, eu trabalhei a minha vida inteira, eu tenho os mesmos direitos e esses direitos não são cumpridos. E eu resolvi criar um movimento chamado Movimento de Superação, no qual, através de eventos socioculturais, através de música, através de arte, através de debates também, a gente conseguisse chamar a atenção da sociedade para que ela desse conta dessa demanda, que é não só a parte arquitetônica, mas a parte atitudinal, mudar esse conceito no qual eu me deparava naquele momento. E eu lembro que eu saí na quarta-feira do hospital, na sexta eu estava na mesma balada que eu sempre ia, e eu cheguei e o impacto era outro. Tipo, as mulheres que eu estava flertando 3 meses atrás me olhavam e falaram: nossa, mas por que você não morreu? Era melhor você ter morrido, né? Como você se permite a estar nessa condição? Então, realmente a cultura brasileira ainda é muito aquém da realidade de uma pessoa com deficiência. Existem pessoas com deficiências com problemas severos e que são muito produtivas e que trabalham, pensam e sofrem com esse preconceito e com essa falta de consciência atitudinal, e também dessa questão arquitetônica que eu acho que é a mais fácil de mudar. A gente quebrar uma escada e tornar ela numa rampa e construir um elevador, o dinheiro faz. Para quebrar um preconceito, como disse Einstein, é mais difícil quebrar um átomo. E eu me senti na obrigação, e talvez até uma forma de elaboração desse acontecido, em fazer algo para mudar esse panorama. Eu falei: eu não posso vestir essa carapuça e me enfiar dentro de casa como faz a grande maioria dos 14,5% da população que tem deficiência no Brasil. E aí eu criei esse movimento. Esse movimento ele consiste em passeatas em vias públicas. Isso acontece desde 2004. Eu demorei um tempo, eu tentei fazer uma em 2002, uma passeata, mas só tinham 13 amigos e um cadeirante que eu parei na rickshaw ali, ele ficava jogando basquete, enfiei ele dentro do carro e levei ele para Paulista para fazer uma passeata. E aí 2 anos depois eu comecei a fazer parte de um grupo de teatro, no qual aí sim eu me deparava com amigos que estavam na mesma situação, que eram cadeirantes também e sofriam dos mesmos preconceitos, da mesma falta de acesso. E eu resolvi dar andamento nisso que eu já tinha pensado com esses amigos, que aí a gente estava mais forte. Até então só tinha amigos que não eram cadeirantes, que eram andantes, e já estava na ativa, já estava trabalhando, já tinha me reabilitado, já tinha voltado para a balada, e a balada foi uma grande fisioterapia para mim. Eu lembro que eu tomava uma breja, parava na balada lá da caixa de som e falava: isso aqui é a som terapia, que eu ficava ouvindo, só tremendo do lado da caixa de som bem alto. Mas aí, ao me deparar com essa galera que também estava na mesma situação, me despertou novamente esse anseio de fazer alguma coisa para mudar, que ele já existia, mas praticamente ele ainda não tinha se estabelecido. E aí o Superação foi criado com uma primeira passeata na Avenida Paulista, onde a gente conseguiu juntar 3.000 pessoas aproximadamente, show de bandas de trio elétrico, e convidamos autoridades. E sinceramente, naquela época eu tinha a utopia que o Superação ia fazer um evento e ia mostrar essa necessidade, que ela é bem óbvia, bem clara. E as leis do Brasil são leis muito fortes em relação à inclusão, em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Só que elas não funcionam, não são aplicadas nem fiscalizadas. E eu achava que eu ia fazer um evento e ia chamar a atenção da mídia, porque eu sou formado em publicidade e eu sempre tive essa visão de formar realmente uma opinião que transformasse, né, na pessoa. Porque muitas vezes o preconceito ele não é por maldade, ele é por falta de informação. Eu acho que o preconceito em relação à inclusão das pessoas com deficiência é por falta de informação realmente. A pessoa ela tem aquela visão unilateral porque ela não tem uma outra informação, ela não conviveu com ninguém, ela não sabe onde estão essas pessoas. As pessoas estão segregadas nas suas casas. E a intenção de Superação era sensibilizar a sociedade em relação a essa realidade que é bem mais ampla do que ela é regulada,
e também fomentar que as pessoas com deficiência saíssem para a rua. A gente conversava, será que é o efeito Tostines? Não tem acesso? O cadeirante não sai na rua, ou o deficiente visual, ele não se encaixa no contexto social porque não tem acesso, ou não tem acesso porque ele não se encaixa no contexto social? Eu acho que é um pouco dos dois. Então, o Movimento Inspiração ele busca também sensibilizar e trazer a pessoa com deficiência como uma protagonista nesse processo inclusivo. Porque não adianta nada ter um país arquitetonicamente acessível se as pessoas continuarem se achando menos que as outras dentro de casa, entendeu? Não saírem para exercer sua cidadania. E a superação começou a ganhar uma popularidade no segmento e a gente continuou juntando esforços para realizar esse evento que era anual, próximo ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência. E começou a se expandir. Quando ele estava em seu 4º ano, a gente recebeu uma proposta de levá-lo para a Argentina, para Santa Fé. E aí a gente levou para a Argentina o mesmo formato de evento. No mesmo ano a gente teve uma reunião no Rio de Janeiro, fez uma parceria com uma ONG de lá, e também levamos para o Rio de Janeiro. O primeiro evento do Rio foi demais, porque é um outro formato, na beira da praia, na área de Copacabana. Conseguimos juntar 40 mil pessoas na área de Copacabana, então foi um marco histórico de superação. E de lá para cá ele foi expandindo com essa proposta, com esse formato. A princípio tinha essa visão utópica de que podia se resolver, e hoje eu sei que a nossa geração não verá o mundo inclusivo realmente como ele tem que ser, mas esse trabalho tem que continuar, essa conscientização e esse trabalho de formiga, né, essa busca pela clareza das pessoas, porque aqui futuramente todos serão empreendedores, serão profissionais, serão donos de estabelecimentos, enfim, que assim seja, e que se essa informação não chegar até os profissionais do futuro aí que vão construir seus estabelecimentos, esse estabelecimento não vai ser acessível. Então nosso trabalho é realmente esse, é de pulverizar a informação no dia a dia. O evento marca essa missão. Hoje nós estamos já na 7ª edição, ano passado foi a 7ª edição. Após 5 anos na Paulista, a Paulista se tornou totalmente acessível arquitetonicamente, então a gente resolveu mudar para o centro, já estamos há 2 anos no centro. Então, há 7 anos fazendo o evento em São Paulo, há 3 anos no Rio de Janeiro, há 3 anos na Argentina, com 3 filiais argentinas em Santa Fé, Rosário e San Justo. O ano passado fizemos a primeira em Porto Alegre, e esse ano já instituída a primeira filial em Recife, vamos fazer a primeira passeata em Boa Viagem. É claro que isso se tornou uma coisa, foi se transformando. A princípio tinha muito um perfil de reivindicação, que é importante, de reclamação, sim, falar, pô, eu pago meus impostos, eu quero ser cidadão, eu quero ter um ônibus acessível, eu quero ter uma rampa para subir na guia, enfim. Mas hoje isso ainda não é assim, e vocês não precisam ir muito longe, vocês vão na calçada da USP aqui do lado, vocês já vão ver que é muito difícil de transitar com uma cadeira de roda, com uma bengala, um cego, por exemplo. Mas a superação vai continuar nesse trabalho, ele continua buscando parceiros e buscando oportunidades como essa, de conversar, de debater o assunto, de falar a respeito. E ele tomou sim também um caráter comemorativo com o passar do tempo. Nesse eixo dele de fomentar que as pessoas com deficiência venham para a rua, que elas venham para um evento onde elas possam comemorar a vida, que eu acho que é o mais importante, elas estarem vivas, independente da condição física. Não achar que porque elas são rejeitadas e discriminadas, que elas não têm um lado bom para olhar e para comemorar de estarem vivas, para que elas foquem no valor delas e nas possibilidades delas. Então a gente segue esse trabalho, paralelamente à superação, outras coisas foram se agregando e, por ironia do destino, hoje a minha vida toda gira em torno do processo de inclusão. Eu trabalho numa ONG que trabalha com audiodescrição, de audiovisuais, de peças, exposições, muito focado em educação e cultura inclusiva. Esse próprio grupo de teatro, onde eu tive contato com outras pessoas e que me despertou a necessidade de realmente implantar essa ação estratégica de inclusão, também é um dos grupos mais atuantes aí com arte inclusiva, em teatros musicais. Já estamos também há 7 anos em cartaz.
E o trabalho é esse. Eu acho que realmente falta muito, mas hoje em dia, talvez com a globalização, a gente consiga disseminar mais essa informação que é necessária e que tem essa demanda para que ela chegue em vários lugares e articular mais essas ações para que elas realmente se tornem efetivas e mudem a política pública da cidade, do estado e do país, para que realmente as pessoas com deficiência possam exercer sua cidadania. Acho que é isso. Obrigado. A gente passa agora para o coletivo Política do Impossível. A palavra para a Sibeli Luciano e o Eduardo Consônio. Boa tarde a todo mundo. É uma honra estar aqui com o Big aí, com a galera. Legal. Eu não sabia muito bem onde a gente estava se metendo, né? Chegou meio de... Mas muito legal a iniciativa aí dessa conversa. Eu acho que a gente pode fazer já uma relação aqui com o que foi falado no começo. A ideia da criação de rede, né? Uma rede cada vez mais fácil de ser criada e que tem uma manutenção de comunicação, né? E de troca. E o Política do Impossível é um grupo, um coletivo que tem atualmente 7 pessoas. Esse coletivo, ele faz, dentro desse coletivo tem outras pessoas que têm outros coletivos também, então a gente já desde o início de 2005, que a gente começou a trabalhar junto, a gente já vem de outros coletivos, de outras redes, sempre pensando na arte como instrumento de manifestação, né? Então, a gente traz o nosso tema principal dessa fala, que é esse trabalho aqui, o Cidade Luz, uma investigação-ação no centro da cidade, que na verdade é uma prática que esse grupo, esse trabalho foi em 2008, a gente começa a trabalhar com educação, arte e política desde 2005, e a gente vem explorando essa ideia da arte como a possibilidade de invenção de cidade. Como que a gente consegue, através da produção e da construção simbólica coletiva, pensar a cidade, intervir na cidade, discutir a cidade, e isso, eu acho que isso nasce um pouco do nosso trabalho inicial com grupos de educação mesmo, pensando na prática artística, voltada para uma coisa mais cotidiana, né? O que afeta o meu corpo, como que eu sou afetado pelo mundo, né? No princípio foi bem isso, né? Até que a gente começou a ampliar para questões maiores da cidade, e isso também sempre uma demanda do próprio grupo, das pessoas do grupo que iam trazendo. E antes desse projeto a gente teve um outro no Bom Retiro que foi muito interessante, que é o início dessa metodologia de ação na cidade, que foi com um grupo na oficina Oswald de Andrade, que a gente começa a pensar a ideia de cartografia como a possibilidade de pensar simbolicamente a cidade, de olhar a cidade por vários pontos de vista. Então a gente tem a cartografia como um dos instrumentos nossos de prática mesmo, de prática artística. E, lógico... Eu queria só fazer uma observação falando de cartografia. Estava escutando o Billy, né? O Billy contando da experiência desse movimento que reclama a cidade e o acesso à cidade. Eu estava pensando que o nosso movimento, ele começa de uma forma parecida, no sentido de reclamar a cidade a princípio, essa cidade que já existe,
E aí tem um geógrafo que eu gosto muito, que é o David Harvey, que ele fala que a gente pode inventar a cidade mais de acordo com os desejos dos nossos corações. E a gente aos poucos foi percebendo que esse movimento nosso, de se organizar coletivamente, em grupos que eram integrados por artistas e sociólogos e geógrafos e educadores e psicólogos e arquitetos, que a nossa ideia, a princípio, era de reclamar por essa cidade que está aí, de ter acesso a ela, como você falou, da rampa, da arquitetura e das construções físicas, mas num dado momento a gente se deu conta que a gente também estava reclamando pela possibilidade de inventar a cidade. Não só de ter acesso a essa cidade que já está dada, fisicamente, mas de poder inventar a cidade que a gente quer. Né? A cidade onde a gente imagina, sonha e a gente disputa por ela. E a gente foi se dando conta que a cidade é um território permanentemente em disputa. E a gente está aí disputando a cidade. E a nossa ferramenta, nosso meio de disputa é a construção simbólica, né? A partir desse lugar que a gente fala, a partir da organização em movimento, acho que é muito parecido, e a partir da experiência da construção poética de símbolos, de sínteses, que não só respondem a isso que a gente está vendo, ou situações que estão dadas para a gente, de conflitos sociais e políticos que atravessam a gente o tempo inteiro, mas também de possibilidades de inventar situações, encontros que não estão dados. Como você falou, no momento em que vocês se dão conta que o movimento dos cadeirantes na rua é uma celebração. Além de uma reclamação, é uma experiência de celebração, né? E a gente foi se dando conta disso também. E em 2008, o grupo sentiu muita necessidade de ir para o centro, porque é um espaço permanentemente em disputa, todo mundo quer o centro, está no nosso imaginário o centro da cidade, né? O centro de São Paulo. E também faz parte de uma lógica que não é só uma lógica que São Paulo está inserida, mas uma lógica mundial dos centros precisarem ser espaços cada vez mais limpos e higienizados e espaços que são espaços de um grupo de pessoas, e não de todos os grupos, né? E a gente começou a observar e acompanhar esse processo que passa o centro da cidade de São Paulo, e especificamente o bairro da Luz, né? Ali próximo da chamada Cracolândia, né? E a gente resolveu desenvolver um processo de trabalho ali que durou 1 ano. E nesse processo a gente começou a trabalhar com isso que o Eduardo estava falando, que é uma ideia de investigação-ação. Que não é uma investigação distante, descolada, é uma investigação que ela já parte do princípio da intervenção e da ação. E aí a gente constrói as nossas ferramentas que são simbólicas, metafóricas, a partir de metáforas, né? E aí a cartografia, como o Eduardo falou, é uma ferramenta para a gente super importante nesse processo. E a gente chama a cartografia que a gente usa de cartografia na escala 1 para 1. Porque é na escala da relação do corpo com a cidade. Então é a partir daquilo que a gente está sentindo, está entendendo, está pensando, está refletindo, está devolvendo, agindo, inventando ali na relação do corpo com o espaço público. Então a primeira coisa que a gente fez foi parte... E aí... Olha, pode pegar aqui. Isso que está passando, por exemplo, é o folder da própria prefeitura, que é o folder de lançamento do projeto Nova Luz, que é o projeto da prefeitura, mas é um projeto público-privado, né? Tem verba privada, para transformar o pedaço ali da chamada Cracolândia numa outra coisa que tem como referência, outras cidades que já passaram por esse processo. Na imagem anterior tem uma foto de Buenos Aires, Puerto Madero e bairros que foram gentrificados, que foram revitalizados, entre aspas. E a partir dessa situação, do folder que a prefeitura lançou, de matérias que saíram na mídia, a gente começou a tentar entender essa dinâmica de forças. E aí a gente começou a ir para o espaço do lugar e conversar com as
pessoas e tentar entender o que estava acontecendo, o que estava acontecendo nesse processo. Aí seria legal ir um pouco mais para frente. Pode ir mesmo. A gente passou pelos vários discursos, né? A gente investigou os discursos oficiais, os discursos da prefeitura, os discursos de urbanistas como a Raquel, com o Nick, que fez uma conversa maravilhosa com a gente. Essa é uma tentativa de cartografar a dinâmica de forças. Isso aí, essas várias camadas de discursos que a gente foi descobrindo, que a gente foi revelando, camadas invisíveis, camadas visíveis, camadas do corpo, que é uma coisa que interessa muito a gente. Por trabalhar muito com educação freiriana, que é a nossa base, e que trabalha com essa coisa do corpo, né? O corpo que é afetado e tudo mais, a gente começa a pensar como estão esses corpos, né? Desde da criança e do jovem da Cracolândia, até o GCM, que tem que ir lá bater nessa criança para tirar ela de lá, até o próprio Matarazzo, lá na subsecretaria, numa sala linda e maravilhosa, e até todo mundo, todas essas camadas que estavam envolvidas nesse conflito do centro, nesse momento. Os movimentos, né, moradia, que a gente já tinha uma relação anterior, então a gente trabalhou principalmente com o movimento Fórum Centro Vivo, que eles se reúnem ali em São Paulo, e a gente tem uma das participantes nesse projeto, a Mariana Cavalcante, tinha uma relação muito forte com esse movimento, de participação desse movimento, e a gente entra criando conversas, trazendo as nossas descobertas para esse grupo, discutindo com eles o que a gente estava descobrindo, o que eles achavam, como que a gente podia mapear esse conflito de uma forma mais visual, que tem a ver com a cartografia, né? Dar essa visualidade para essas camadas. E foi sempre essa troca, né? Aqui dá para ver nessa imagem uma das primeiras intervenções que a gente fez a partir dessa imersão na problemática ali, que foi a criação da SECONF, que é a Secretaria do Estado de Confinamento. Então foi a primeira ação que a gente fez, foi a criação de uma secretaria fictícia, com logotipo e tudo, e aí a gente fez uma intervenção em todos os estabelecimentos que já estavam lacrados pela subprefeitura da Sé. Então a gente acrescentou uma informação a mais. Embaixo de local interditado, a gente colocou Secretaria do Estado de Confinamento. E assim a gente começou a criar respostas para aquilo que a gente estava entendendo, né, do processo. Essa é uma intervenção gráfica que tem dentro do livro. A gente estava tentando fazer entendendo o livro como uma intervenção nesse processo mesmo, entendendo que ele fica como um documento que traz outras vozes e outros olhares para uma situação de disputa da cidade. A gente tentou criar uma intervenção dentro da intervenção, que é a Confluent, que é esse parque público-privado do confinamento. Então é uma peça gráfica publicitária que apresenta a Confluent. A Confluent foi super elaborada, foi um processo que a gente fez de estudo desses novos mecanismos. E bem nessa época estavam criando aquele 4x1 no shopping Cidade Jardim, um negócio assim, onde a pessoa mora, ela estuda, ela trabalha, ela compra, ela brinca, ela faz tudo no mesmo condomínio, né? Como uma solução mágica para a cidade. E também a gente estava nessa mesma época discutindo muito a ideia da fábrica de consentimento, né? Como que a sociedade
esse processo, principalmente da Cracolândia, por vários mecanismos da mídia e vários discursos, ela acabava consentindo esse processo de desapropriação de quase 10, 12 quarteirões do centro de São Paulo. Tinha um consentimento social muito forte, né? E nesse trabalho a gente também discute muito isso, né? De como a mídia e os discursos oficiais acabam gerando esse consentimento, até o consentimento da violência e de outras formas de ação policial, de ação do Estado, né? Acho que a gente tem pouco tempo, né? Só para fechar, esse é um outro capítulo que a gente fala da cidade invisível. A gente foi o capítulo onde a gente mais trabalhou essa questão do corpo, de como todos esses processos políticos, sociais, urbanos atravessam os corpos e transformam os corpos. Como os corpos ficam após passar por uma experiência dessa? O que acontece? E aí tem uma outra entrevista, né, como teve aquela no começo com a Raquel Munique, tem uma outra entrevista com um educador que chama Oswaldo, que trabalhou muito tempo na rua, muitos anos, mais de 25 anos com crianças e jovens, que é interessante. A gente vai deixar alguns exemplares, né, do livro aqui, que depois vocês podem pegar. E aqui tem uma imagem da última intervenção que a gente fez dentro do projeto, que foi uma ação que a gente chamou de Traga Sua Luz. Então a gente divulgou no bairro, e junto aos movimentos sociais, movimento por moradia, movimento da população de rua, várias pessoas que estavam com a gente no processo de pesquisa, a gente fez um combinado, dia tal, tal horário, a gente se encontra na frente da Estação da Luz e cada um traz a sua luz. E apareceram vários tipos de luz, lanternas, velas. E a partir dali a gente fez uma caminhada até um dos terrenos que já tinha sido desapropriado, que estava vazio, que para a gente era um símbolo, né, revelador do processo que o território estava passando. E aí a gente ocupou esse espaço, entrou nesse espaço, depois dessa caminhada, e a gente ocupou o espaço com luz. E a ideia era criar um memorial ali. Um memorial que fosse revelador de toda essa experiência que o bairro estava passando e que revela, o que é a cidade no sentido amplo, né? O que é esse território que está sempre em disputa e a gente tem que estar sempre disputando pelo acesso e pela invenção, por aquilo que a gente deseja, né? Como a gente pensa esse espaço. E essa Traga Sua Luz. Acho que é isso, né? Acho que só, assim, a gente termina esse livro com uma angústia grande, que eu acho que quando a gente trabalha com os movimentos, nessa relação em que é sincera, então não é simples você se relacionar de forma humana, assim, em todo esse processo. É sofrido pra gente, depois desse processo a gente ainda ficou angustiado e afinal, o que a gente está devolvendo para essa história toda, né? E aí no fim desse livro a gente se faz essa pergunta, né? O que fica, né? O que a gente traz como proposição, depois de pensar tanto essa história, o que a gente deixa, né? E aí eu acho que hoje, depois de 3 anos, esse livro circulou muito já foi para várias mesas e conversas. Acho que a gente começa a entender, ele vai entrando na história aí das coisas, a gente começa a entender qual que foi a função dele, qual que foi a função desse processo. Eu acho que vocês podem também dizer qual foi o que a gente deixou no final como proposição mesmo. Acho que é isso. Obrigada, gente. Vou passar a palavra agora ao Eduardo Rocha, do NAU, e vou contar com o intérprete dele.
Boa tarde. Eu prefiro ficar em pé, tá? Que é melhor para falar. Boa tarde para vocês. Meu nome é Eduardo. Eu sou surdo. Eu nasci surdo e eu aprendi Libras, a língua de sinais, como a minha primeira língua, e o português é a minha segunda língua, que eu escrevo e falo um pouco também. E eu vou contar um pouco dessa trajetória, né, de quando minha mãe estava grávida. Então, por favor, você poderia pedir para acender a luz, por favor? Isso é melhor para visualizar, né, os sinais. Então, quando minha mãe estava grávida, ela não teve nenhum tipo de doença durante a gravidez. E aí, quando eu tinha 1 ano, eu estava brincando em casa e minha mãe começou a me chamar, e ela percebeu que eu não me respondia. Ela me levou até o Hospital São Paulo, muito famoso. E aí o médico começou a investigar e aí ele falou assim, olha, seu filho é surdo. E minha mãe falou, olha, eu não estou preparada para isso, como que eu vou ter contato com essa criança, como que vai ser? O médico, não se preocupa, olha, eu vou te dar o endereço de uma escola, o nome é Ellen Keller, você vai até lá, eles vão te ajudar. E aí minha mãe fez isso, eu tinha 3 anos já quando isso aconteceu, né? Então eu conseguia me comunicar um pouco com gestos, falava que eu queria comer, dormir, que eu estava com fome, ia tomar banho, chamava meu avô. Mas eu, assim, eu tinha 1 ano e meio e tal, e aí a gente começou a se comunicar quando fez 2, 3, aí minha mãe levou nessa escola e eu comecei a ver várias crianças iguais a mim, de várias faixas etárias, todos usando língua de sinais, e eu ficava olhando aquilo e eu comecei a aprender com muita facilidade, porque é a minha língua. Então, eu tinha um aparelho, que é o FM, muito antigo isso, agora tem os novos aparelhos, né, que os surdos usam para fazer ampliação sonora. E aí eu comecei a ter contato com vários surdos, professores, e eu fui me desenvolvendo nessa escola até a 8ª série. Quando eu saí da 8ª série, eu fui para a escola de ouvinte, mas e aí, eu vou para a inclusão? Antigamente não existia inclusão, a gente não tinha essa legislação de hoje, né? E aí o que acontecia? As escolas estavam muito menos preparadas ainda para atender essa população. Então, às vezes tinha 3 surdos na sala, e aí eu estudei lá, fiz todo o colegial, não tinha intérprete, o professor não sabia nada de língua de sinais. Então a gente ficava... A sala de recurso, né, que dá o reforço escolar, a gente estava nesse horário extra, a gente estava em sala de aula, ficava lá, copiava tudo, não entendia nada, às vezes ia para a sala de recurso, não adiantava nada, e a gente tinha que ter muita paciência com relação a isso, porque na minha escola anterior, no Ellen Keller, eu me desenvolvi muito bem, eu aprendi várias coisas. Por quê? Porque eu tinha um acesso dentro da minha língua. Eu aprendi o português, aprendi, mas é diferente, né? E eu gostava muito mais desse contato, né? Quando eu fui para o 3º colegial, então lá eu tive várias dificuldades. A gente só se baseava nisso através da cópia. Por exemplo, prova, chutava tudo, entregava para o professor e ia embora, né? E passava para o próximo ano e continuava assim. Todas as provas eram feitas através de chute. No trabalho, do mesmo jeito. Tinha que entregar trabalho. Fazia o trabalho, sabia se estava certo, não sabia o que era. E isso foi durante 3 anos. Eu terminei o colegial e aí veio a faculdade. Mas e aí? Como que vai ser? E aí veio a legislação, né? Então, a USP abriu um polo aqui, o vestibular do curso de Letras Libras, feito pela UFSC.
E aí a gente tinha várias pessoas concorrendo, mais ou menos 500 pessoas concorreram a 55 vagas. E eu passei nesse vestibular, estudei 4 anos, me formei, né? E foram 50 surdos formados e 5 tutores, todos usuários de língua de sinais. Tinha intérprete, tinha doutores, mestrandos, surdos, ouvintes, todo e o curso inteiro através da língua de sinais. Quando um professor não sabia a língua de sinais, a gente tinha intérpretes, e foi assim que eu aprendi muito e me formei bem, né? Então, socialmente, há muito preconceito, né? Então, eu vou em vários lugares, eu vou no médico, vou no banco, vou no mercado, eu frequento a sociedade normalmente, mas e aí? Como que faz? Tem poucos cursos de Libras, né? As pessoas quase não conhecem. Isso faz 8 anos que eu trabalho como professor de língua de sinais, vou em várias empresas também. Por quê? Porque eles precisam atender esse surdo. E aí, como que faz? Aí eles falam, a gente quer um cursinho de 20 horas. Eu vou lá, ensino tudo, mas como é que essa pessoa vai poder atender um surdo, né? Então, eu tenho a identidade surda, eu sou um cidadão dentro dessa sociedade. E eu sei que as pessoas me olham com certo preconceito. Mas para mim é normal, desde pequenininho as coisas funcionam assim. Eu sou surdo, eu cresci consciente disso. Quando eu tinha 11 anos, eu ficava em crise, eu chorava, porque eu ficava imaginando, eu tenho só 11 anos, como que vai ser depois, quando eu tiver maior? Eu nunca vou conseguir ser igual aos ouvintes, ter uma formação consistente, circular na sociedade, porque a maioria fala, eu vou no banco, eu vejo as pessoas falando, e eu vou ser prejudicado por causa disso. E aí eu fui crescendo, quando eu fiz 19 anos, eu comecei a ser mais consciente de que eu preciso quebrar essa barreira e ir até o mundo. E eu sei que os ouvintes têm a sua cultura, os surdos têm a sua, e a gente precisa atravessar essas barreiras e se comunicar, né? Às vezes a pessoa acha que dá para fazer mímica. Ele fala, ai, tadinho, ele faz mímica, ele é tão inferiorizado, ai, ele é burro. Eu sei que existem pessoas que têm essa consciência. Por exemplo, antigamente eu ia no mercado, fazia compra, tudo, e na hora que eu estava passando no caixa, um senhor, né, falava assim, ele é surdo, viu? Ai, ele é surdo, credo, burro, coitado, deixa eu sair daqui. E eu via essa pessoa se retirando e eu continuava na minha. Por exemplo, nas empresas, o chefe geralmente olha e fala assim, olha, ele é surdo. Olha, e aí começa a falar alguma coisa a respeito da gente, achando que a gente não está sabendo. Quando vai pra balada, e aí você tá paquerando, você chaveca, né, beija a pessoa, e aí você fala, você é surdo. Eu sou surda, a pessoa já sai correndo já, né? Isso acontece muito. Então, até hoje isso acontece. Mas de 2005, mais ou menos, eu me sentia muito inferiorizado com essas questões, tá? Com o passar do tempo, com as legislações, então a Lei de Libras foi criada em 2002, depois a informação foi repassada para a sociedade. Antes de 2002, as coisas eram totalmente possíveis. Às vezes a gente achava que, nossa, a lei saiu e as coisas vão andar rapidinho, igual o Billy falou, né? Falta informação? Falta. Eu concordo com ele, para a gente também, para os surdos também. Os cadeirantes têm as dificuldades dele, nós também temos, e isso não é uma questão só de deficiência, né? É uma questão social da sociedade. Nós somos iguais socialmente, né? Mas o objetivo principal que nós precisamos é o quê? Uma adaptação. A gente precisa de outras coisas mais importantes do que isso, né? Então, ir no banco,
ir em vários lugares e ter uma adaptação arquitetônica, isso é importante. Isso é uma especificidade de uma adaptação. Qual seria a minha? Eu preciso ter informação da minha língua. O Billy, ele usa a língua portuguesa. Eu uso Libras, igual vocês ouvintes conversam em português, eu converso em língua de sinais. Então eu tenho a minha comunidade, minha língua tem a gramática específica dela. O surdo, ele não usa a língua portuguesa para poder se comunicar. Por exemplo, eu vou para casa. O surdo faz a comunicação diferenciada. Na sinalização sai casa, vou. E isso é porque falta a palavra? Não. Dentro da estrutura gramatical visual da língua, isso está presente, né? Então tem show, tem questões artísticas, escolas, né? Isso está dentro do mundo ouvinte? Sim. Dentro da questão dos surdos também. Nós temos as nossas festas surdas, nós temos nossas escolas surdas. E isso não é uma barreira diferente. Isso é uma questão social. Esse é o momento. Nós somos... isso não é inclusão? Não é. Nós estamos tramitando socialmente. Eu não sou contra a inclusão. Mas é importante que os indivíduos possam se desenvolver na sua especificidade. Então, na sociedade nós temos ouvintes e surdos. Todos trabalham, todos fazem faculdade, todos andam pela rua, todos circulam socialmente. Então, todo mundo precisa de luz. A legenda, ela traz benefício para várias pessoas. Só que o que é mais importante? A experiência de cada um, né? O que nós temos dentro de nós mesmos, só nós sabemos. O Billy sabe, né? Quando ele era mais jovem, antes do acidente, a realidade dele era outra. Depois do acidente, ele passou por uma série de adaptações, ele passou por uma série de preconceitos que ele não esperava enfrentar. E isso aconteceu comigo também, né? Isso é uma experiência que só nós temos, né? Mas a gente cresce com isso e nós sabemos que futuramente, não sei, vocês também podem sofrer um acidente e se tornar como nós dois, né? E a legislação vai preparar essa sociedade melhor? Só? Não. Então, independente disso, o Billy pode me ajudar, eu posso ajudar ele. Nós podemos ter intérprete, podemos ter rampas, podemos ter várias coisas. Vocês entenderam? Mas dentro disso, o que é importante? É importante nós conhecermos todos socialmente, termos informações com relação às deficiências e também especificidades da surdez. Tá? É isso. Gente, é isso, a palma de surdo. Então, olha, eu não ouço vocês batendo palma, ok? Eu sou surda, então a palma ela é visual, ok? Obrigada, Dan. A gente vai abrir agora para as intervenções. Quem quiser se inscrever, são falas de 10 minutos. Quem quiser pode vir aqui, que eu boto o nome. Pode vir, Jaque. Boa tarde a todos, boa tarde para vocês. Meu nome é Jaqueline e eu sou aluna do programa de pós-graduação em Antropologia Social aqui da USP mesmo. Na verdade, eu achei muito interessante as 3 falas e eu fiquei pensando sempre em meios, na verdade, de sintetizar, porque a fala de vocês 4 demonstra experiências muito distintas, né, de apropriação e de formação mesmo do que seria a cidade de São Paulo, né? E essa experiência, essa visão de cidade, ela está extremamente arraigada dentro da experiência de vida de cada um de vocês.
Eu acho que isso ficou muito mais demonstrado na fala do Eduardo e na fala do Bill também, que realmente vocês trazem, né, na trajetória de vida de vocês, essa experimentação da cidade, o modo como o corpo de vocês teve que desenvolver mecanismos para perceber a cidade, para constituir essa nova cidade. E na fala de vocês também, isso fica muito demonstrado, que é um modo, talvez, como o corpo também percebe a cidade, né? Uma experiência mesmo. Então, eu acho que as falas, elas estão muito pautadas nessa relação mesmo, de experiência e o modo como o corpo pode construir esse corpo concreto que seria a cidade, né? E os muitos modelos de significação dessa cidade. Então, eu acho que ela é muito mais traduzida como experiência individual e muito menos como concreto, como algo que está lá posto e constituído. Então, dentro disso, na verdade, como, claro, eu sou pesquisadora do Núcleo de Antropologia Urbana e eu tenho muito mais contato com o Eduardo e com o trabalho que o Núcleo de Antropologia Urbana faz no NAU. Como participante da pesquisa com surdos que eu fui durante a graduação, eu participei durante 4 anos do movimento de superação, indo nas passeatas e tirando muitas fotos. E foi muito interessante realmente perceber toda essa apropriação mesmo que vocês faziam da Paulista, colocando cegos na rua e colocando cadeirantes e pessoas com deficiências múltiplas e surdos também, e essa preocupação sempre de constituir uma noção de visibilidade mesmo, de todas essas especificidades, né? E aí, então, eu acho que cada um de vocês falasse um pouco mais, no caso seu específico, no caso do Eduardo também, como, dentro dessa especificidade de vocês, mas pensando num foco mais coletivo, quer dizer, como, no caso dos cadeirantes, por exemplo, ocorre de forma mais específica essa apropriação da cidade, quer dizer, quais são os ambientes públicos, os ambientes de encontro que vocês utilizam para simbolizar, né, esse movimento de apropriação e quais foram os avanços nesse sentido. No caso do Eduardo, eu queria que ele citasse mais especificamente lugares como, por exemplo, a apropriação da Vieira de Carvalho, que os surdos fazem, e é muito interessante porque ali é uma concentração de surdos gays, então são os surdos gays que frequentam a Vieira de Carvalho, e a apropriação dos shoppings também, das praças de alimentação, porque como os surdos têm a dificuldade de comunicação, e exceto pelos encontros escolares ou de associação de surdos, eles não podem se encontrar, eles acabam utilizando terminais de ônibus, rodoviárias e, em São Paulo, principalmente praças de alimentação de shopping, para marcar encontros. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais em relação a isso. E no caso de vocês, Eduardo e Cibele, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais como surgiu, como a luz surgiu como objeto de intervenção do movimento de vocês. Porque é claro que vocês já falaram que é centro e a luz com certeza está sendo agente de toda essa intervenção, essa preocupação da prefeitura de revitalização do centro. Então, com certeza, todo esse movimento de gentrification é mais que justificável para a escolha da luz como objeto. Mas eu queria entender um pouco mais o posicionamento individual de vocês, a trajetória de vocês dentro do movimento, né? Que no caso deles ficou muito... Mas no caso de vocês eu acho que foi mais em movimento e menos... Então acho que é isso. Obrigada, Gabriel. Oi, eu sou o Gabriel do primeiro ano
primeiro ano. Então, eu tenho duas perguntas para a mesa. A primeira é para o Billy, que se deu uma estatística, 14,5% da população tem deficiência. Um tipo de deficiência. A maior parte desse contingente, 48% de deficiência visual, aproximadamente uns 30% de deficiência física, e dentre elas desde cadeirante, muletante, ponto e vírgula, do jeito que você quiser chamar, e aí deficiência auditiva e deficiência auditiva e deficiência intelectual. Também engloba, a deficiência intelectual muitas vezes engloba na estatística de deficiência física, porque tem uma limitação física além da intelectual. É legal explicar isso, que eu não sabia que era tanto, e acho que a maioria das pessoas também não. E a segunda pergunta é para a mesa toda, que é o seguinte, assim, eu sempre morei aqui em São Paulo e, não sei, de uns 5 anos para cá, eu noto que, não sei se é o ideal, mas algum avanço tem sido feito, né, na aumento da acessibilidade e tal. E, assim, eu queria saber se a mesa tem algo que fala do resto do Brasil, como que está indo, se aqui em São Paulo está indo na direção certa também. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Marina? Oi, eu sou a Marina, do 2º ano. Na verdade, eu achei o debate muito legal, interessante mesmo, mas é uma pergunta bem direcionada ao pessoal do Perigo Impossível, que é como esse trabalho se deu, na verdade, com a população. Se foi uma coisa que abrangeu a população da região da Luz toda, ou se foi com os comerciantes, ou, por exemplo, com os usuários de crack. E como é que o pessoal recebeu isso a princípio? Eu não sei, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso e realmente também me interessa muito, então eu fiquei bem encantada. Então, é isso. Obrigada pelo debate. Obrigada, Marina. Tem mais alguém que quer fazer a intervenção? Boa tarde a todos, meu nome é Selmar, sou do 1º ano aqui do curso de Ciências Sociais também. Parabéns aí pela palestra de vocês. Eu estava pensando, na palavra superação. E como que na realidade essa questão, dessas pessoas que têm deficiência e que são um pouco assim, vamos dizer, excluídas mesmo da sociedade, que tem esse sentimento de segregação, e que na realidade é importante essa questão de se pensar a superação, porque eles vão contra essa questão do capitalismo de individualizar as pessoas, Tudo que é diferente para nós é realmente, impactante. Então, como que essa consciência social que foi apontada aqui como um dos principais problemas, não mais tanto a questão das acessibilidades físicas, da implantação de leis, porque isso é simples, vamos dizer assim, demorado, mas pode ocorrer, como já vem acontecendo há alguns anos. Mas o mais importante, e o que principalmente um curso de ciências sociais deveria pensar, é justamente na conscientização dessas pessoas, da sociedade como um todo. E como que ocorre essa conscientização? A partir do momento que as pessoas entram em contato com esses indivíduos, com que toda a sociedade, desde as crianças, comecem a ver um cadeirante, veem essas pessoas deficientes e comecem a perceber essas pessoas como alguém que realmente integra a sua sociedade. E começa a deixar de lado essa visão do diferente. Fala, não, poxa, esse cara é cadeirante, aquele dali é cego, deficiente, mas ele também faz parte da sociedade. Eu também vou correr atrás dos meus direitos e dos direitos dele, que são diferenciados. Então eu gostaria de chamar a atenção com relação a isso. É uma superação, mas não é uma superação apenas deles. Eu acho que nesse movimento deveria ir todo mundo, inclusive as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, porque é uma superação do individualismo, do capitalismo, muito bem colocado aqui por vocês, na intervenção que vocês fizeram com relação ao 4x1, onde a pessoa não precisa de sair de casa, assim ela não sai de casa, ela não vê o deficiente, ela não vê a velhinha, ela não vê o pobre, ela só vê ela mesma individualizada no seu cubículo. Então eu acho que é uma superação disso. Uma superação de cada um com relação a esses problemas. Problemas entre aspas, dificuldades de toda a sociedade. E aí a questão X está em como nós enfrentamos esses problemas. Como nós vemos. E outra, o tema da mesa é diferentes tipos de percepção.
Percepção é diferente de olhar, de ver. Muita gente passa todo dia pela cidade, passa, mas ela não vê nada. Ela vê o relógio dela e o compromisso que ela tem ali na frente. Não vê o pobre que está passando fome. Porque ela já naturalizou o pobre, né? Ela não vê o deficiente porque eu não sou deficiente, então não me importa se tem rampa, não me importa o que ele está passando. Então eu acho que é uma superação de cada um indivíduo que faz parte dessa sociedade. E eu gostaria de colocar um questionamento com relação a como que vocês estão com relação a contatos com autoridades e políticos que defendem esse tipo de políticas públicas de vocês. Como que vocês estão tentando passar dentro do meio educacional, que eu acho que é o principal, né, dos meios de educação, desde o ensino básico até o superior, como que vocês estão tentando atingir esses sistemas de educação para poder incluir esse debate lá? Porque isso aqui é muito interessante, muito bom, construtivo, através desse debate que todo mundo cria consciência. Eu acho que isso deveria ser, né, mais trabalhado, mais feito, assim, vamos dizer, qual que é o contato que vocês têm com essas pessoas que podem realmente fazer alguma coisa, né? Porque é muito bom esse debate, toda essa movimentação, mas às vezes quando a gente sensibiliza determinadas pessoas que têm um poder público um pouco maior que a gente, né, um poder político maior, essas coisas se tornam mais fáceis. Então o meu questionamento é nessa direção. Muito obrigado e parabéns a todos pela palestra. Obrigada, Selmar. Então agora a gente vai iniciar as considerações finais. A gente vai fazer as falas em ordem inversa, então começando com a Eduardo, com vocês então, em seguida. Eu queria só aproveitar para fazer uma pergunta para o Eduardo. Já faz alguns anos que eu trabalho com um grupo de jovens surdos e jovens ouvintes interessados em Libras. E é um grupo de produção de arte e de discussão de educação. O grupo chama Corpo Sinalizante. A gente faz assim. E dentro do grupo, a gente tem discutido... A gente se encontra dentro do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde tem hoje um jovem surdo contratado como educador. Eu conheço. O Léo? Qual é esse nome? Eu conheço ele. Eu já fui lá nesse grupo, já participei. E a gente tem trabalhado com arte contemporânea, mas nessa perspectiva da intervenção e da construção de símbolos, junto a demandas da comunidade surda. E um debate que está forte agora para o grupo é a discussão do fechamento das escolas especiais, das escolas para surdos. E como o Eduardo comentou na experiência pessoal dele, a importância de ter sido aluno da Helen Keller, de ter sido alfabetizado na língua primeira dele, a Libras, eu queria que ele comentasse um pouco como está esse debate hoje, porque eu acho que é uma coisa que não está super presente e clara para todos, mas eu acho que é uma discussão importante de vir à tona. Bom, eu acho que eu vou começar pela última, que essa é mais importante. Muito interessante o que você pontuou. O corpo sinalizante é esse sinal. Você sabe língua de sinais? Só um pouquinho? Não, tudo bem, está aprendendo, né? Então, o corpo sinalizante, esse é o sinal do MAN. Então, é um curso de fotografia que aconteceu, tem vários participantes que são da arte. Eu não conheço especificamente isso, mas eu sei que teve um grupo que estudou fotografia, que estava falando sobre
arte, estava aprendendo várias coisas na questão contemporânea dentro da cidade de São Paulo, e eu achei muito interessante esse grupo, né? E aí abriu esse projeto com a entrada, né, desse surdo. Isso é muito legal, o corpo sinalizante. Eu acho que, eu não sei exatamente qual é o histórico e tal, acho que é muito interessante vocês também falarem a respeito aqui e trazerem isso aqui para o grupo, né? Então, sobre o fechamento das escolas, teve a passeata em Brasília, tem a discussão do fechamento do INES. Eu falei um pouco da minha experiência, vocês lembram? E aí, eu sei que vocês têm pouco conhecimento com relação a isso quando a gente fala da consciência social. Quer dizer, o Billy, ele tem uma experiência diferenciada da minha, ele tem as opiniões dele com relação às questões, né? E aí a gente entra em outro parâmetro, que eu acho que foi em 1950, mais ou menos, começou... veio um padre francês, eu acho que foi em 1870, 1800... Foi antes... Qual foi o ano mesmo? Um francês, história, tá? Ele veio... Então, tinha várias questões que aconteciam com os surdos antes, no período histórico, porque achava que uma criança deficiente poderia ser... Ela tinha que ser morta, porque era uma vergonha para a família. Então, as famílias escondiam essas crianças, né? E aí a gente chegou numa época que os padres começaram a se interessar por essa educação para catequizar essas crianças, né? Então a gente tinha o período do reinado, da monarquia, e eles começaram a ver que essas crianças que antigamente não tinham nenhum tipo de educação, elas realmente começavam a aprender, e isso era muito interessante. Então, começaram a ser fundadas as escolas de educação especiais, né? A gente começou com uma escola de surdos, 1854, ele veio para o Brasil, chamado pelo Dom Pedro II, e aí foi a abertura, a criação do INES, né? Aí foi a fundação do INES. 1854, mais ou menos. Que é essa escola principal de surdos, né? Então, o Brasil inteiro, quando precisava, vinha de outros estados, tinha um filho surdo e não sabia onde educar, levava essa criança para o INES e essa criança ficava lá internada durante muito tempo. Quando foi em 1880... teve um congresso de Milão, onde existiam linhas educacionais com relação à educação de surdos, educação oralista, educação dentro da língua de sinais. E aí, dentro dessa votação, dentro desse congresso, foi decidido que a educação deveria ser através da oralização. Então, existiam educadores que foram contra, né? Só que tinha mais ou menos umas 167 pessoas que eram educadores oralistas que concordaram que a educação do surdo fosse baseada na oralização, então não na língua de sinais. E todas essas questões que a gente tem hoje, da lei de Libras, da legendagem e tal, a gente conseguiu há pouco tempo. Né? Imagina como foi todo esse processo até então, né? Até então não podia, era proibido falar, então se a criança mexesse a mão, batia na mão, as professoras tinham que fazer isso porque existia uma regra educacional e tudo era feito baseado na oralidade. Imagina, para essa criança conseguir adaptar era muito complicado. Com o tempo eles perceberam que a oralização não trazia nenhum benefício e aí trouxeram a comunicação total, que era a tentativa de falar e sinalizar ao mesmo tempo. Depois, né, eles perceberam que a comunicação total também não trazia nenhum benefício
E aí liberaram o uso da língua de sinais como a língua materna e o português como língua escrita. Só que em 2002 a gente teve, né, a legislação que realmente aprovou a língua de sinais como uma língua nacional, né? Mas antes disso, quando eu entrei no Helen Keller, a gente tinha outras escolas. A gente tinha o Santa Terezinha e tínhamos também a DEDIC. Mas todas eram baseadas na oralização. O Helen Keller era uma das escolas que poderia usar a língua de sinais. Então, os professores tinham muitos surdos e os professores eram ouvintes. Eles viam os surdos sinalizando e eles deixavam a língua circular normalmente, né? Agora, em outras instituições que eram mais particulares, eles tinham uma regra muito mais rígida com relação a isso. Isso acontecia mais no Santa Terezinha e na DEDIC. E aí, com o passar dos anos, quer dizer, em 1994, a gente começa as questões inclusivas governamentais, né? Então, foi em Salamanca, a gente, né, entra a Declaração de Salamanca, lá eles aprovam na Espanha que todos precisam ser incluídos, os surdos e todas as pessoas, só que lá a coisa não funcionou muito bem e os surdos começaram a reclamar porque eles eram tratados como papagaios, né? Não tinha intérprete e as coisas em sala de aula não fluíam, né? E então eles faziam propostas, mas não conheciam realmente qual era a realidade que estava sendo incluída. Depois, quer dizer, a gente chegou na Convenção da ONU, que é hoje, né? Que existem várias questões postas pela legislação que impõe ao MEC várias questões, inclusive a todos os países, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma representação importante para os surdos, que é a FEMEIS, né? E temos o MEC, que é o nosso órgão principal com relação à educação. E aí o MEC poderia muito bem chegar na FEMEIS e ocorreu uma troca com relação a como essa inclusão poderia ser feita ou quais são as essenciais, e isso com relação a várias deficiências, não só a surdez, né? Mas o que o MEC decidiu? Achou melhor fechar as escolas, né? E aí aqui em São Paulo, eles vão fechar, né? Eles iam fechar as escolas de surdos. Aí nós fizemos várias passeatas na Avenida Paulista, lutando para que essas escolas não fossem fechadas. Como o INES é uma instituição federal, ela não passou por esse julgo na época, né? Nós conseguimos negociar lá no MEC em Brasília, e aí depois disso eles voltaram com essa questão novamente, e aí decidiram a discussão agora eles estão querendo fechar todas as escolas, inclusive o INES, né? Eu não sei exatamente como está agora o trâmite disso no Senado, né? Mas são essas informações que eu tenho a respeito. Agora, rapidinho, sobre o movimento gay, sobre a rua que nós frequentamos, os shoppings, que são pontos de encontro, igrejas, os surdos têm... os surdos sabem ler, às vezes a legenda nem sempre é existente na TV, e isso traz vários impedimentos de comunicação. Então, assim, o que é mais fácil? Como é mais fácil você ter informação? Você ir para um local público e encontrar esses iguais e conversar. Então, esses locais viraram polos de conversa, né? Então, às vezes a pessoa não sabe sinais, até procura esse lugar para poder ir conversar. Então, qualquer pessoa que tem vontade de ir, vai até o local, faz amizade com o pessoal e acaba estando presente sempre. Sobre o movimento social, a gente estava falando do movimento de superação, né? E as várias questões
e também sobre a questão do capitalismo que foi levado em conta, né? Educação, sobre o desenvolvimento, né? O que falta para uma pessoa deficiente? Adaptações, consciência, ela precisa de atenção social, ela precisa de visibilidade, né? Quer dizer, primeiro a gente precisa entender quem é essa pessoa para poder apoiar, né? E a gente só vai entender tendo contato com esses iguais. Sobre a outra questão no desenvolvimento aqui de São Paulo, os surdos o que tem acontecido? Existem várias porcentagens, inclusive a lei de cotas, né? A pessoa faz a contratação? Faz, mas e aí? Não existe informação com relação a essa contratação. Contrata esse profissional, mas não sabe como lidar com o profissional. Então, essa é a minha